Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Salgado, sou gerente do Topsoil Can, junto com o Daniel Martins. Hoje iremos mostrar algumas das novidades da versão 7.14 do Topsoil Can. Esses anos, como todos os anos fazemos, separamos algumas novidades que achamos mais relevantes para mostrar. Porém, temos mais de 100 novidades ao todo, somente no Topsoil Can, ok? Primeiro, para quem ainda não conhece, irei apresentar a nossa equipe do CAN, que é formado por mim e pelo Daniel Martins, como gerentes do CAN, e pelos técnicos de aplicação, que são o Guilherme Manucci, nosso especialista em pós-processadores e desenvolvimento de APIs, o Guilherme Pérez, nosso novo técnico de aplicação, que entrou em nossa equipe este ano, e o nosso amigo Josemar Santos, que praticamente todos já conhecem por ser um colaborador há muitos anos já aqui na Misler, né? Antes de iniciarmos as novidades, gostaria de explicar como será a apresentação. Vocês notarão que existe um ícone de microfone que está desabilitado no campo superior direito de vocês, né? Isso é para que possamos explicar as novidades e, ao final, caso seja necessário, será liberado para sanar as dúvidas. Existe também um chat onde vocês podem ir escrevendo as perguntas, né? Para fazer as perguntas, né? Vocês clicam na mãozinha, né? E vão escrevendo as perguntas para que o pessoal do comercial vai monitorando. E ao final iremos respondendo, né? Lembre-se de, ao fazer a pergunta, colocar o número do slide ao qual se refere essa pergunta. Vocês irão notar que a partir do próximo slide terá um número no canto inferior à direita. Quando for fazer a pergunta, coloque o número do slide correspondente. Ok? A primeira novidade é que agora o usuário pode inserir ícones, né, como padrão para aplicar nas usinagens. Como vocês sabem, com o botão direito do mouse, se você for fazer uma furação, você terá que abrir a estratégia e escolher o tipo de furação. Agora podemos colocar todos os tipos separados para que já venham habilitados, preenchendo somente os parâmetros pertinentes. Isso também pode ser feito para outras usinagens 2D. Nas estratégias 3D ainda continua igual à versão anterior, né? Então aí ele está pegando agora, selecionando os ícones que ele quer que apareça, certo? Algumas estratégias de furação e uma de fresamento. E agora, quando ele clicar no furo com o botão direito, olha lá, aparece todos os tipos de furação, já que ele pode selecionar e fazer a usinagem, certo? A mesma coisa com a fresagem lateral, né? Ele já colocou o tipo de fresagem, se é cavidade aberta ou fechada. Outra novidade é a função MF, Milling Features, né? Agora podemos salvar características de uma operação para que possamos aproveitar nas usinagens, tornando programas mais leves para o cálculo. Pensa numa peça com 500, 1000 furos, quando se ia criar estratégia de furação, o cálculo ficava pesado. Dessa forma, o algoritmo não analisa o modelo, e sim sua característica, tornando assim muito mais rápido o cálculo. Então, o Topsoil deixa de olhar a imagem, vamos dizer, do furo, né, a característica, né, e já leva essa informação no MF. Na hora de fazer a usinagem, fica muito mais fácil. Então, ele está pegando já a MF e já solta a usinagem. A próxima novidade é o Boost Milling. Para quem conhece o Volumil, a Topsoil criou um algoritmo dela, que é o Boost Milling. Espera lá, aqui no play, para vocês verem. É uma estratégia voltada para a usinagem por volume de remoção. A Topsoil desenvolveu esse algoritmo para otimizar as estratégias, levando em conta
o volume do material removido, com um cálculo rápido e eficiente nas usinagens, né? Então, tinha o volumil, que era de terceiros, né? Não era um algoritmo da Topsoil. Agora a Topsoil criou o Boosting, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Um pouco mais otimizado, com um cálculo muito mais rápido. Você preenche os parâmetros com ferramentas adequadas e otimiza a estratégia. Aí ele está dando o fator de usinagem. Eu vou avançar um pouquinho o vídeo para vocês verem o resultado final, né? Olha lá. Então, esse ano já teremos o Boost Milling para ser comercializado, né? Até a 7.13 nós temos aqui só para teste, estava em desenvolvimento ainda, né? Você percebe que ele está dando ali diferença na rotação e no avanço, né? De acordo com o volume removido. Temos também o acabamento na estratégia de desbaste, né? Agora, dentro da estratégia de desbaste, podemos ajustar um acabamento por contorno. Assim, após fazermos o desbaste, temos a opção de dar um acabamento, usando compensação ou não das paredes do fundo, né? Então você desbasta a peça e dentro da própria estratégia você já ativa um contorno integrado, onde você pode ativar a compensação e fazer o acabamento. Aí você ativa a compensação, né, se você quer usar ou não. Vou mostrar aqui o resultado para vocês. Olha lá, ele acabou toda a parede agora, né, e fez o fundo. Aqui na verificação, para vocês verem. Isso na estratégia de desbaste. Tá? A próxima novidade é o Sweep Machine, né? Você consegue executar uma usinagem de 2,5 eixos usando linhas como referência no percurso 3D. Você seleciona as curvas do contorno e a curva guia do percurso. O Topsoil calcula o caminho da usinagem como numa estratégia de contorno 3D. Né? Então você dá a curva inicial, final e a curva de seção, né? do sentido da usinagem. Preenche os parâmetros. Aí ele vai mostrar agora o lado externo. Pegou a curva, né? Definiu o sentido da curva. Ponto inicial, né? E a curva diretriz. Olha lá, é como se fosse aquela estratégia do mergulho, né? Só que utilizando a curva como guia. Outra novidade é na estratégia de superacabamento. Nós podemos usar agora fresas toroidais. Vocês se lembram que até a versão 7.13 isso só era possível utilizando fresas esféricas. Agora, além da fresa esférica, também podemos usar fresas toroidais. Também no superacabamento vão aparecer duas novas formas na divisão das áreas. Né? Você pode usinar somente as áreas planas, até o ângulo selecionado, ou as áreas verticais separadas. Né? Então, o que antes você só podia fazer com uma ferramenta esférica, agora você consegue utilizar uma fresa toroidal e também separar os dois percursos, né? Se eu quiser usinar só as áreas planas ou as áreas verticais, né? Isso é muito bom, porque muita gente já utiliza essa estratégia de superacabamento. Isso ficava limitado só com as ferramentas esféricas, né? Uma novidade que vai ajudar muito
Deixa eu ligar o vídeo aqui. As ferramentarias de moldes. São as superfícies de proteção por tangência. Ficou muito mais fácil criar superfícies por tangência dentro do contexto de CAD, no documento de campo. Você vai clicando nas arestas e o comprimento da superfície estipulada na função vai se criando. Essa superfície de proteção das áreas de fechamento, né? Depois temos ferramentas para fazer os ajustes dos cantos e emendas, como corte recíproco e superfície de extensão. Então você viu aí, o vídeo está um pouquinho só acelerado, mas ele criou todas essas superfícies de proteção, de extensão aqui no contorno, né, do produto, na área de fechamento, e agora ele está tratando os cantos. A ferramentaria de moldes utiliza muito isso, né? Então agora ficou muito mais prático. Vou passar um pouquinho aqui, mostrar o resultado final. Ela está fazendo uma estratégia de passo lateral constante, né? Selecionou as superfícies. Opa. Tá aí e não invadiu a área de fechamento. A superfície acabou protegendo, né? A próxima novidade agora é nas estratégias de faces planas. É possível executar a usinagem selecionando somente as faces filtradas por cor, altitude, etc. Né? Você pode também selecionar com o Ctrl, clicando só nas faces que você quer dar um acabamento nas faces planas. Né? Temos também um ícone onde selecionamos todas as faces e você pode excluir aquelas faces indesejadas clicando nela após. Né? Então vocês vão ver aí, ó, ele só selecionou essas duas faces e quer usinar elas. Né? Agora está criando uma estratégia, só usinou essas duas. E também agora ele vai mostrar esse ícone aí, ó, que fica aí dentro, você clica aí, ele seleciona todas as faces planas e depois você vai clicando nas que você não quer e vai desselecionando. Temos uma novidade no acabamento do torneamento em 4 eixos contínuos, né? Tornou-se mais dinâmico a modificação dos vetores para a usinagem, né? Possibilitando assim um melhor acabamento e aproveitamento da aresta de corte. Vocês vão verificar agora, quando ele ativar o 4º eixo. Vou mostrar um pouquinho aqui. Aí, ó. Ele consegue modificar, né, as normais e você, só alterando o sentido da flechinha, você modifica a aresta de corte, né, o ataque da ferramenta. Isso vai melhorar bastante no acabamento e também prolongar a vida útil da ferramenta. Temos muitos clientes que utilizam essa função, para eles vai ajudar bastante agora. Né? Outra novidade é no desbaste do torneamento com 2 torres. Antes, a segunda torre tinha que ter o mesmo ponto de controle da ferramenta que a primeira. Agora podemos mudar o ponto de controle da segunda ferramenta, deixando ele diferente da primeira, como vocês vão perceber aí no vídeo. A primeira ferramenta, ela tem o ponto de controle na ponta dela, né, o ponto projetado, e a segunda ele colocou no centro do raio. Então, se você abrir ali, você vai verificar, vai mostrar ali o ataque, né, da ferramenta, para vocês perceberem. Aí ela está vindo no centro do raio, e aí ela está vindo no ponto projetado.
Isso é uma novidade na versão 7.14. Outra novidade também no torneamento, na ferramenta de torneamento, é que você tem agora como calcular o comprimento mínimo da ferramenta, né? Até a versão 7.13, isso era possível nas estratégias de fresamento. Agora, na 7.14, nas estratégias de torneamento, você também consegue calcular o comprimento mínimo da ferramenta, né? Muitos clientes cobravam a gente como é que fazia para calcular isso, e antes a gente só fazia mais no olho mesmo, né? E agora ele já calcula, né? No torneamento ainda, nós temos agora um verificador de colisões, né? Vocês lembram que no fresamento, quando havia alguma colisão, assim que ajustava os parâmetros da estratégia, apareciam aqueles pontos vermelhos, né? Onde estava dando a colisão. Agora, no torneamento também é possível isso, olha lá. Ele colocou um sobremetal negativo e já aparece um ponto que está invadindo o sólido. Então, isso é uma novidade da versão 7.14 também. Outra novidade, também ainda no torneamento, é a possibilidade de retrair a ferramenta usando a mesma direção que ela mergulhou. É muito interessante as usinagens de canais desse tipo, como mostrado no vídeo, né? Então você vai lá, coloca uma retração otimizada, né? Ela pega e vai fazer o acabamento, né, do canal, né, a usinagem do canal, e vai sair no sentido que ela fez o perfil, né? Vai lá, ela dá um acabamento numa face até o centro, volta, depois dá um acabamento na segunda face, até o centro, e volta na direção do perfil. Isso é muito bacana. No fresamento 2D, temos a gestão do tempo de vida útil da ferramenta, né? Antigamente isso só era possível nas estratégias 3D. Agora também na estratégia 2D eu consigo gerenciar o tempo de vida útil, né? Por comprimento, por tempo, por cortes, né? Eu defino quanto tempo eu quero dividir as estratégias, né? Ou o comprimento das estratégias, e ele me divide automaticamente, né? Isso é uma novidade da 7.14, que até então só era possível nas estratégias de 3D. Uma novidade bacana ainda no fresamento é nas ferramentas genéricas, né? Você tem a possibilidade de escolher o tipo da haste, né? Como nas ferramentas com 2 ou 3 rebaixos, né? Aquelas fresas long neck, que são muito comuns no mercado hoje, né? Então você não tem mais que ficar modelando, tendo o seu banco de ferramentas. Muitas vezes você fazia só por causa desse tipo de ferramenta. Agora você já tem aí, fala quantas rebaixos tem e vai ajustando os parâmetros aí. Isso nas ferramentas genéricas do Topsoil já. Para todas as fresas, tá? Seja ela de topo, esférica, toroidal. Você abre aquela janelinha e escolhe qual o perfil da haste da ferramenta. Aí ele está preenchendo os parâmetros e a ferramenta vai se ajustando. Ele fala, olha, quantos rebaixos quer, tá vendo? Outra novidade é o posicionamento de multipeças, né? Muita gente às vezes acabava tendo problema na hora de fazer o posicionamento, porque posicionava cada peça tinha um posicionamento dele, né? Então, se você ia editar, às vezes você não enxergava a outra peça, né? Quando acrescentamos qualquer morsa agora, placa com inclusão, o posicionamento fica sendo único em todas as peças. Antes a gente tinha um posicionamento em cada peça que era incluída. Agora, dessa forma única, ficou muito mais fácil. Então, quando você abre um posicionamento, ele acaba sendo único,
Vou mostrar aqui, ó, ele está fazendo uma repetição da peça, vai colocar outra morsa, porém, na hora de posicionar, vocês vão perceber que é um posicionamento único. Está criando os freios, vai fazer a usinagem agora. Mas isso facilitou muito, tá? No Virtual Jog, nós também temos uma novidade, né? É a gestão dos movimentos de ligação. Antes, quando a gente inseria um Virtual Jog, os movimentos de aproximação e retração, às vezes, saíam em duplicidade no código ISO, né? Temos que editar esses movimentos para que saiam corretos. Agora, na criação, já é possível desabilitar esses movimentos de duplicidade, né? Aí onde ele está clicando, você fala se você quer desabilitar esse movimento ou não, né? Seguir somente o que está aí dentro. Então isso aí é muito bacana. Muita gente que utiliza essa função cobrava isso da gente. Agora já é possível fazer isso dentro da estratégia sem ter que ficar editando, né, esse movimento de aproximação e retração. Ali, ó, você desabilita aqui, né? É automático ou desabilitar, desconsiderar essa aproximação e retração. Uma novidade bacana, principalmente para quem trabalha com 5 eixos, quando vai fazer uma usinagem posicionada, é a possibilidade de escolher a solução de indexação na própria área gráfica. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma usinagem, você pode girar a mesa a menos 90 ou a mais 180, porque ela te dá 2 ou 3 soluções, você tinha que abrir aqui, né, na solução e escolher. Agora, na própria área gráfica, você já clica na solução que você quer e ele assume, certo? Você vê qual é a melhor forma que você quer atacar para fazer essa usinagem. E ele assume automaticamente. Isso é muito bacana, tá? Principalmente para quem trabalha com máquinas de 5 eixos. Uma novidade que temos agora também aqui é no cenário. Tá? Agora temos como fazer a verificação usando o cenário. Antes só era possível fazer a simulação. Então, quando eu ia fazer a verificação, ele não fazia o cenário correto, né? Das duas ferramentas, esse tipo de coisa. Você tinha que estar fazendo a verificação e a simulação, e na verificação você só checava a colisão. Agora, no cenário mesmo, você já tem um ícone aqui embaixo que você ativa se você quer fazer a verificação completa desse cenário. Ah, ele vai clicar ali. Olha lá. Agora vai fazer a verificação do cenário. Isso é muito bacana. Uma novidade bacana também é quando tínhamos uma ferramenta onde o diâmetro da haste e o diâmetro da parte cortante era igual, né? Você pegava uma fresa de 12, que tanto a haste quanto a área de corte tinha o mesmo diâmetro, e na hora de fazer a verificação, ele acusava uma colisão, quando a profundidade era maior que a parte cortante, né? Então, quando você queria gerenciar as colisões, ficava esquisito, né? Na verdade, não era uma colisão, ele só estava encostando a haste no material. Agora tem um parâmetro, né, dentro do verificador que você coloca uma tolerância para verificar a haste. Olha lá, aqui ele está usando uma colisão, né? Então, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai entrar ali dentro dos parâmetros, né? Vai ali em
incidentes ali e coloca uma tolerância de colisão da haste. Com isso, quando chegar na parte da haste, dentro daquela tolerância, ele já não vai dar mais aquela colisão. Olha lá. A haste tem o mesmo diâmetro, porém o verificador não acusa como colisão isso aí. É muito bacana, tá? Ainda no verificador, as pastilhas de torneamento, né, o verificador indicava colisão em algumas estratégias, dizendo que estava pegando nas costas da ferramenta. Né? Vocês vão perceber aí, ele vai ocultar agora a haste da ferramenta, né? Vai deixar só a pastilha para você ver. E a ferramenta ela fica projetada, ela não tem exatamente o formato da pastilha, que tem um ângulo de saída, né? Para que não pegue as costas. Então, se você olhar aí, ó, a impressão que dá é que está matando, né, atrás a pastilha. Agora, quando você cria a ferramenta, existe um parâmetro que você ativa para utilizar a forma realística do sólido, né? Então, ó, usa o sólido realístico. Aí, quando você for pegar essa ferramenta e for fazer a verificação, ele vai pegar a ferramenta aqui, vocês vão perceber, tá? A ferramenta que foi criada para usar a pastilha realística. Vou avançar um pouquinho aqui. Ele também vai no verificador e ativa para utilizar. Se ele não ativar no verificador, ele ainda vai continuar usando aquele projetado, certo? Então ele vai ali no verificador. Na animação ali você tem ali usar os insertos sólidos, né? Na hora que você ativa isso, olha o que aconteceu. A pastilha ela já tem a saída. Então agora não acusaria a colisão com a parte traseira da pastilha, né? Isso também é uma novidade da 714, ok? Uma outra novidade agora na parte de métodos é que você consegue escolher a posição do magazine da ferramenta, né? Então, por exemplo, eu falo que para essa estratégia, com essa ferramenta eu quero colocar na posição 12, como está mostrando aí no vídeo. Porém, antes não acontecia isso, ele sempre pegava na ordem crescente, a posição livre, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Né? Agora eu posso escolher qual é a posição. Mesmo assim, caso essa posição no magazine esteja já ocupada, aí ele volta a colocar na primeira posição em ordem crescente disponível. Tá? Você vai ver, ele está rodando o método aí e vai falar para fazer essa furação. Agora, se você for olhar lá, ela foi para a posição 12. Agora ele vai fazer um novo método, né, em outro furo. Também teria aqui para a posição 12, só que é um diâmetro diferente. Porém, como estava ocupado, ele jogou na primeira disponível, menor, né, a Pocket 1. Tá? Outra novidade em relação à origem, né? Antes você tinha que entrar em ferramentas, opções e falar qual vai ser a posição da origem em todos os documentos a partir daquele momento. Se era na peça acabada, se era no material bruto, enfim, né? E se era num vértice. Agora, dentro da origem ali, quando você vai editar, você já consegue abrir aquela janela e escolher se vai ser na peça acabada, no material bruto, se vai ser numa aresta, num vértice, numa face, e ele vai pegar a posição que você colocar ali. Isso é muito interessante porque às vezes você está trabalhando com um material facetado. E quando você quer pegar uma aresta ou um bloco, o topo do material bruto, você não consegue selecionar porque é facetado. E dessa forma você já consegue, né? Então isso veio ajudar bastante
os usuários aí de frezamento, torneamento, enfim. Ok? Mais uma novidade bacana, isso aí muita gente já deve ter pedido aqui para a gente, quando quer ocultar os movimentos de G0 e G1. Então, por exemplo, apareceu dois ícones, vocês estão vendo aqui no canto inferior direito, né? Que você pode ativar ou desativar as linhas de G0 e G1. Se eu clicar nesse primeiro, eu desativo o G0. Se eu clicar no segundo, desativo o G1 e mostro só o que eu quero. Então isso aí facilita muito quando eu quero analisar a estratégia que eu acabei de criar, né? A próxima novidade é no comparar e substituir a peça, né? Muitas vezes, a gente, quando ia substituir uma peça, o que acontecia? Na hora que substituía, se tivesse alguma geometria, uma cavidade, um furo que não tinha, acabava dando erro na peça substituída, né? Porque tinha estratégia a mais, às vezes tinha uma aresta que acabou sumindo, certo? Agora, o que acontece? Eles modificaram um pouco. Quando você vai fazer o comparar e substituir, na própria função de comparar e substituir, ele já vai mostrar os erros possíveis que irão acontecer, né? Porque perdeu, às vezes, um furo, perdeu uma aresta, né? Aí ele está determinando o frame, né? Para substituir uma pela outra. Na hora que ele dá avançar, vocês vão perceber ali que ó, já tem uma estratégia ali em vermelho, que é aqueles três furos que sumiram. Aquele furo que sumiu, né? Antes tinha três furos, agora só tem dois furos. Então você já consegue desabilitar aqui, tá? Você pode desabilitar, você pode congelar, você pode excluir, enfim. E ele vai sem erro para o documento novo, tá? E aí, como ele foi desabilitado ali, você escolhe se você vai querer arrumar ele, criar alguma coisa, porque fica mais fácil, né? Às vezes uma estratégia fica amarrada na outra. Ali, ó. Ele ali dizia que tinha três furos e agora só tem dois, tem um furo a mais. Ele vai excluir esse furo, né? E vai liberar a estratégia. Ele clica, exclui e agora ele manda atualizar a estratégia. Pronto, já está substituído. Agora não tem mais três furos, só tem dois furos. Ok? E para finalizar as novidades, né, como eu falei, nós separamos algumas, mas temos mais de 100 novidades. Deixa eu mudar aqui. Nós temos os pontos de passagem de fio por MF, né, pela Milling Features, né? Quando no projeto a gente já quer definir o ponto de passagem do fio, nós criamos essa filter, né, a MF. Aí quando a gente vai para o arquivo do Wire, né, na hora de definir a geometria do fio, o que vai acontecer é que ele já vai saber o ponto de passagem. Então aqui ele está falando que nessa face, num ponto ali que ele vai especificar, né, ele quer vai ter um furo de 6 milímetros que vai ser a passagem do fio. A mesma coisa nessa outra cavidade, vai iniciar nessa face, na posição vertical, um ponto ali de 6 milímetros, ele já vai com essa filter, né? Agora ele vai para o ajuste da peça usinada, vai pegar o arquivo para reconhecer a filter, né? E daí agora ele vai para o arquivo do Wire. Vocês vão perceber que na hora que ele for definir a geometria do fio, ele não vai precisar definir o ponto de passagem do fio, né? Ele já vai pegar automaticamente. Então, ele está pegando só os caminhos. Pegou, na hora que ele der avançar ali, ó lá.
O fio já pegou o ponto de passagem e a face que vai iniciar. A mesma coisa aí, né? Na hora que ele dá avançar, ele já sabe que tem que passar naquele ponto, né? E vai iniciar naquela face. Isso aí é muito bacana, porque facilita e deixa o arquivo muito mais leve, tá?